Vamos para mais um pouco da nossa pauta que está agitada hoje. Vamos falar de taxação de compras, hein? Então já preparem os seus argumentos aí enquanto eu aciono a nossa reportagem, porque em meio à sessão de análise de vetos presidenciais no Congresso e também naquelas negociações do projeto sobre taxação de compras internacionais, o presidente Lula se reuniu com Arthur Lira no Palácio do Planalto. A Marília Ribeiro tem as informações e vai trazer para a gente agora. Marília, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, o encontro entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aconteceu hoje pela manhã e não estava na agenda de nenhum deles. E o assunto, o fim da isenção para compras internacionais de até $50. Esse trecho foi inserido no projeto de mobilidade verde e inovação como um jabuti e ele vem se arrastando nos últimos dias por falta de acordo. Vale ressaltar que uma medida provisória com o mesmo conteúdo do Mover, que é esse projeto que está em pauta aqui no Congresso Nacional, ela vai caducar agora no próximo dia 31, sexta-feira, o que pressiona o governo e o Congresso Nacional fazer essa aprovação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal ainda nesta semana, antes mesmo do feriado do dia 30 de maio. Quem comentou sobre essa pressão, sobre esse curto prazo, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos ouvi-lo? A medida provisória caduca dia 1º, então já há um esforço grande para que nós votemos hoje, o Senado possa apreciar amanhã. E assim, se retirar do texto, nós temos aí, não sei se os senhores observaram, duas emendas, uma do PL, outra do Novo, que buscam a isenção para toda a indústria nacional até R$250. E o tamanho disso é incalculável. Então, eu não sei se também se controla um assunto desse no plenário. Então, nós estamos com todo cuidado na discussão dessa matéria para que ela não descambe para as narrativas em detrimento da racionalidade, do equilíbrio, da regulamentação e, principalmente, da manutenção dos empregos desses setores que estão sofrendo. E sobre o fim dessa isenção para compras acima de $50, na semana passada o presidente Lula chegou a comentar que se fosse aprovada pelos parlamentares, ele vetaria, mas que estava aberto para um acordo. Já o presidente aqui da Câmara também comentou sobre o assunto, falou que estava aberto para acordo, mas se não chegasse a uma conclusão, isso seria resolvido no voto. Vale lembrar que neste momento, representantes do Ministério da Fazenda, da Casa Civil e da Receita Federal estão reunidos para poder costurar um acordo sobre o tema. Lira quer votar ainda nesta terça-feira este projeto. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Se tiver alguma novidade, grita a gente aqui, hein? Fábio Piperno, taxação de até $50. Presidente tendo encontro com o presidente da Câmara fora da agenda. O que está acontecendo aí? Por que essa história está dando o tamanho rebu, hein? Primeiro que os dois têm se encontrado bastante nos últimos tempos, né? Que coisa impressionante, até porque algum tempo atrás viviam aí as turras, né? Os temas de atritos, enfim, pareciam irreconciliáveis. De qualquer forma, esse assunto ele expõe muito do que é a alma demagógica do político brasileiro, né? Então você vê. E aí, nesse sentido, eu estou incluindo muitos parlamentares, porque a gente está falando de... Veja, outro dia, a gente trouxe até um número aqui, né? São 84 parlamentares pré-candidatos nas próximas eleições municipais. Então, eu acho que é muito pouco provável que essa gente queira arrumar esse tipo de briga com o eleitor, principalmente aquele eleitor que tem menos recursos e que usa mais esse tipo de serviço aí de importação, né? Então, é o seguinte, essa turma, o presidente da República, esses deputados aí do PL, do Novo, essa turma está jogando muito para a torcida. Nessa questão, já disse desde o início, eu fico com a racionalidade do ministro Haddad, que fala claramente em que a gente não pode... Aliás, a gente tem que manter relações isonômicas. Então, como é que, por exemplo, Nelson Kobayashi tem uma fábrica de panela, Evandro Cini quer importar a panela da China? Você vai... Quer dizer, a fábrica do Nelson paga imposto
E o Evandro vai importar alguém que não paga um tostão de tributo aqui. Não é justo com o fabricante nacional. Eu não quero, veja, eu não quero que se proíbam importações. Longe disso, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que as condições devem ser iguais. Só isso. Se você vai comprar no Paraguai, na China, na Argentina, ou comprar aqui, que todos sejam igualmente tributados. Aí quem tiver o melhor preço vai ganhar, o cliente. Concorda? Tem que ser assim. Concorda, Koba? Nesse ponto eu não sou tão liberal quanto o Fábio Piperno, nem tão patriota, protecionista quanto ele, a nossa indústria, né, Fábio Piperno? Eu acho que a gente deveria, assim, permanecer como está, sem essa taxação. A gente não tem na indústria brasileira condições de concorrer em pé de igualdade com a indústria estrangeira, em especial com a indústria chinesa. Não são os mesmos produtos. Aí que não vai ter mesmo. A gente não tem nem oferta o suficiente para a demanda que a gente tem no Brasil, então não há necessidade desse tipo de proteção. Eu sei que eu sou voz dissonante aqui em relação a isso, mas eu acho que a gente deveria preservar, sim, o direito, o acesso a essas compras, pequenas compras, até $50. Quem acessa essas compras são geralmente as pessoas mais pobres, porque as mais ricas, elas viajam, elas vão para os Estados Unidos, elas vão para o exterior e trazem sem imposto da mesma maneira. E aí, se você está falando de tratar de maneira igual, que se trate igual. O mais rico que tem condições de ir para fora e o pobre não tem condições de ir para fora, ele compra pela internet. Mas eu quero que ele... os dois. Não, mas eu quero que ele pague também. Mas escuta, a gente está falando em condições isonômicas. Se o cidadão vai trazer de Miami ou vai comprar na fronteira com o Paraguai, ele tem que pagar imposto do mesmo jeito assim. Mas não paga, a regra é que não paga, então, principalmente com os limites, né? Não é $50 o limite para quem traz um produto de fora. E depois, veja, o cidadão fabrica um sapato aqui. Você traz um par de sapatos da China. O cidadão que está aqui, ele está pagando um monte de impostos. Esse que é importado, por qual motivo para ele chegar aqui com zero de carga tributária? Você sabe no que eu acho que a gente poderia pensar? Em ajudar o cara daqui. É isso que faz sentido. Primeiro, ele tem um concorrente estrangeiro, então naturalmente ele vai lutar para melhorar o seu produto, melhorar a entrega que ele tem para o consumidor local. E se o governo não atrapalhar e der a ele condições de segurança jurídica, segurança tributária, para ele poder empreender e gerar emprego, riqueza, enfim, entregar um produto competitivo, fica bom para todo mundo, fica bom para a indústria local, fica bom para o consumidor, fica bom para todos, entendeu? Esse seria o caminho, mas não há. Tá desigual, logo vou taxar quem compra de fora. Se o preço do estrangeiro, desde que ele pague os devidos tributos, continuarem muito menores que os produtos made in Brasil, azar do fabricante brasileiro. Ele que deu um jeito de melhorar a sua produtividade, o seu preço, a sua competitividade. Mas vamos comparar em condições iguais, né? Em que caminho que você está, hein, Segré? Quero te ouvir. Tô com Piperno. É? E vou justificar. Nesse caso, não é você que está com o Piperno, viu, Segré? É ele que está com você, porque a ideia é liberal. A ideia é liberal, é verdadeiro. Mas eu vou... Mas vai lá, argumente, Segré. Vou justificar. Eu concordo com o Piperno, tem que ter isonomia. Vou dar um exemplo com nome e sobrenome. Eu posso comprar esse aparelhinho aqui, que é esse fone de ouvido. Se eu entro pelas páginas do site chineses, eu consigo comprar ele por R$14,90, mais ou menos. É impossível. Eu quero que alguém me prove, mas com números, que consegue produzir, mandar para aqui, desde a China até Brasil. Estou na Argentina agora, mas vamos imaginar uma regionalmente igual, por esse valor. E não dá. E sabe por que não dá? Porque um fabricante, se tivesse um fabricante nacional, ele vai pagar IPI, porque é um produto que tem industrialização. Vai pagar PIS e COFINS, vai pagar ICMS, vai pagar 102,3% de cargas sociais anualizadas por cada um dos funcionários. Não vai ter que pagar imposto de importação, porque se vier de outro país fora Mercosul, tem que pagar imposto de importação e tem o frete internacional. A conta não fecha por lugar nenhum. Eu gostaria que alguém me mostre que vai ter um Xinjiang na China, que pessoa física mande para Gustavo Segré esse produto aqui por R$14,99. Não dá. Sabe como é feito? É Gustavo que compra, é Nelson Kovacs que compra, é Evandro Cini que compra, parte da nossa audiência que compra, juntam todos nesse container
não vem um pombo mensageiro trazendo o fone de ouvido para o Brasil e deveria pagar imposto. Deveria pagar imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Não paga. Então isso não é igualdade econômica, não é igualdade tributária, é concorrência desleal. Concordo com o Nelson, o melhor seria que ninguém pague, mas é impossível. Nós temos um governo que só pensa em gastar e gastar e gastar, então não vai ter diminuição tributária. Deveria ter, sim, essa taxação para uma isonomia tributária. E vou mais longe, eu quero ver o presidente pagando o preço de vetar esse assunto, porque é contra a indústria nacional, por onde a gente olha. Nelsinho, você está sendo voto divergido aqui. Sim. Aqui. E o que você avalia sobre os argumentos apresentados pelos nossos amigos? Eu entendo a ideia de se manter a isonomia, eu só não concordo. Eu acho que o rico continua tendo acesso a produtos sem imposto, porque ele consegue viajar, ele consegue trazer de fora. Esse é um ponto. Agora, eu queria chamar a atenção, para arrematar esse assunto, Cine, claro, de que o presidente Lula ele falou que está tendente a vetar. Mas ele também está tendente a negociar. E nesse caso, a tendência de negociação seria com quem? Negociar com quem? Com o ministro Haddad, porque é o ministro Haddad que quer taxar. Mas aí por isso que o governo está ganhando o apelido de oposição de si mesmo, porque o Ministério da Fazenda veio com essa ideia, né, trazida até pelos seus técnicos, de que ela seria necessária porque o governo está precisando de arrecadação. Mas ela não é popular. E aí, diante desse olhar mais populista ou popular, digamos assim, né? Cada um interprete da maneira como queira. O presidente da República está com o pé em dois barcos, né? Com o pé no barco do Ministério da Fazenda e com o pé nesse barco de uma discussão direta com a população, digamos assim, eu não vou aumentar a taxação, você pode continuar comprando suas brusinhas. Agora a gente precisa ver de onde que ele vai tirar o pé, né? Se é daqui. Pois é, e duro é voltar atrás agora depois de ter dito isso, né? Que ele já falou que o filho de todo mundo compra, que é bugiganga, que não concorre com o produto interno, que ele está tendente a vetar. Da onde ele vai tirar agora um contra-argumento contra o que já... E onde que o ministro Haddad também vai enfiar a cara depois dessa, né? Pois é, até porque só está acontecendo tudo isso porque o governo quis, desde lá de trás. E agora chega na reta final, o presidente volta atrás. Ou é tudo combinado, hein, Piperno? É um jogo já combinado. Olha que coisa maluca, né? O presidente, nessa questão, ele tem a mesma posição do Novo e do PL. Uhum. Só por isso já é algo que sai bastante da normalidade. E todos eles divergem do ministro Haddad. O ministro Haddad, para mim, é a voz racional nessa história. Então, por mais que a gente reclame da alta taxação, tudo bem, então vamos continuar reclamando. Então, se os tributos baixarem, que se baixe também o imposto de importação, tudo bem. Agora, o que não pode é um ter e o outro não.